bom dia, semana do dia 17 de junho de 2024 começando. Meu nome é Bruna Malcaburu, sou analista de investimentos aqui da Guide e quero fazer esse vídeo falando sobre os destaques das operações estruturadas para essa semana. O que a gente tem vendo nas últimas semanas é um Ibovespa trabalhando numa movimentação de queda, já trazendo o gráfico para cá. A gente já vê que nessas últimas 4 semanas a movimentação é expressiva de queda, uma queda de mais de 5%, e já começando essa semana também com mais um pouco de movimentação baixista. Então, neste cenário em que nós vimos os investidores um pouco inseguros ou até querendo fazer uma zeragem, né, sair realmente da bolsa e procurar outros tipos de investimento, nós oferecemos uma solução muito inteligente e interessante. É uma operação estruturada chamada Collar Knock-in, em que nós conseguimos limitar os prejuízos no papel em até 5%. Então a gente fala que ele tem 95% de proteção, mas a limitação é que o papel, abaixo de se ele cair abaixo de 5, né, mais do que 5%, o investidor ele só vai ter essa limitação de 5% de prejuízo. Além disso, o investidor ele vai trabalhar também com uma limitação no ganho. Então, se o papel começar a subir, ele vai ter uma limitação no ganho. Caso essa limitação ocorra, vai ganhar uma taxa pré-fixada. Bom, assim parece um pouco complexo, mas vamos colocar as operações junto e eu vou explicando os cenários e o que pode acontecer. Nós destacamos para aqueles papéis que fizeram uma movimentação de alta, ainda estão numa região de topo e que podem fazer uma movimentação um pouco mais abrupta se o Ibovespa continuar fazendo a movimentação de queda e se continuarmos com esse cenário um pouco mais pessimista. O primeiro papel é BPAC, que é o Banco BTG Pactual. Essa é uma operação que tem uma duração de 65 dias úteis ou 91 dias corridos, mais ou menos uns 3 meses de operação. O papel ele pode cair o quanto quiser, ele pode cair 5%, ele pode cair 10%, pode cair 20%, que o investidor ele limita os seus prejuízos em 5%. Então, se o papel cair 3%, ele vai ter um prejuízo de 3%. Se cair 5%, vai ter um prejuízo de 5%. Se cair 6%, vai ter um prejuízo de 5%. Se cair 10%, vai ter um prejuízo de 5%. Se cair 30%, também vai ter um prejuízo de 5%. E também é colocada uma limitação. Neste caso, essa limitação de ganho é de 19,02%. Então, trabalhando com 19% de alta, o papel voltaria a trabalhar na região dos R$ 38,70, que é uma região de histórico de preço. Então, o que acontece, né? Então, se o papel começar a subir, não tem problema nenhum, o investidor vai ganhar. Ele vai ganhar até onde? Até a limitação de 19%, 19,02% de alta. Se o papel trabalhar acima de 19%, o investidor também sai com lucro, mas um lucro pré-fixado de 4%. Então, se o papel subir 6, 10, ele vai ganhar 6, vai ganhar 10. Se subir 19, ele vai ganhar 19. Se subir 19,5, ele ganha 4. Tá? Então, existem algumas limitações porque colocamos a proteção neste papel. Também bastante interessante, agora falando um pouco sobre análise gráfica, é um papel bastante interessante, ele fez uma movimentação de alta bastante abrupta nos últimos meses, né, subindo aqui 80%, depois continuou fazendo a movimentação de alta, e agora ele já trabalha com a movimentação de topos e fundos descendentes, então é um papel bastante interessante para este tipo de operação. O segundo selecionado é Banco do Brasil, o ticker BBAS3, também é uma movimentação que limita o prejuízo em 5%, porém, neste caso, a movimentação de alta, né, o limite de alta é de 15,66%. Então, trabalhando com 15% de alta, do preço que estamos, a gente vai estar trabalhando mais próximo aqui da região dos 30,43 vale a pena ressaltar que é um patamar que o preço nunca, né, não tocou, né, a gente tem a região dos topos anteriores aqui, mas esse patamar acima dos R$ 30, o Banco do Brasil não tocou, então muito improvável que num momento de
movimentação de queda ele vá e subir com essa velocidade toda, tá? A duração é exatamente a mesma, 65 dias úteis ou 91 dias corridos. Se o papel subir acima de 15,66, não tem problema, fica aquele gosto amargo na boca, mas mesmo assim o investidor vai estar ganhando 4% nessa operação, nesses 65 dias úteis. E a terceira operação é a operação de BBSE3, ticker BBSE3, referente a Banco do Brasil Seguridade, né, BB Seguridade. Também uma movimentação em que limitamos o prejuízo em 5%, porém, aqui é um pouco menos a movimentação de alta, então ele tem a limitação de 12% de alta. 12% seria a região dos topos anteriores, mais próximo aqui da região dos R$ 36, né, trazendo esses 12%. São patamares que ele já tocou sim, mas quando a gente estava numa movimentação muito mais altista, muito mais positiva. Então, a mesma movimentação. Subindo mais de 12, ele vai pagar uma taxa pré-fixada de 4%. Obviamente que sempre fica aquele gosto amargo na boca, porque se ele subir mais, a gente acaba caindo menos. Então, é uma bela opção de uma estrutura, nesse momento em que nós vemos ainda o Ibovespa trabalhando numa movimentação de queda, ainda temos um pessimismo, ainda temos uma insegurança muito grande no mercado, e a gente consegue colocar uma proteção com um limitante de ganhos. Bem interessante, todos esses papéis são escolhidos também em função da análise gráfica, por serem papéis que já chegaram numa região de topo e ainda não fizeram movimentação de queda. Se fizerem a movimentação de queda do jeito que fizeram a movimentação de subida, podem ter uma queda um pouco mais abrupta. Então são é essencial e bastante inteligente a gente fazer a proteção desses papéis. Não papéis que já caíram exatamente, como alguns outros papéis já fizeram uma movimentação bastante forte, mas, vejo e entendo que este é o momento ideal para quem gosta desse tipo de operação, fazer um pouco de proteção de carteira. Por enquanto é isso, e eu desejo uma ótima semana a todos.